Eu não preparei PowerPoint nenhum. Nada, zero. Por quê? Porque eu vou contar para vocês a minha história. A minha história. De como eu comecei na corrida. De como eu fui trabalhando esses aspectos. Eu comecei na corrida e quando eu morava em Florianópolis, né, tem o Soca que está aí, que é lá de Florianópolis, eu fazia as provas de montanha. Os Mountain Dew, sofria naquelas morreba, sofria demais. Aí eu comecei a trabalhar com atletas, né, no mestrado, porque eu sou formado em educação física, fiz uma especialização em fisiologia do exercício, fiz um mestrado em ciências do movimento humano com ênfase na psicologia do esporte, fiz um doutorado em desempenho do esporte com ênfase na psicologia do esporte e essa semana que vem, eu começo a graduação em psicologia. E eu fui trabalhar com a seleção brasileira de vela, ciclismo, canoagem, remo, e agora, há 3 semanas, eu voltei a trabalhar de novo com a seleção paralímpica de remo. Mas nessas minhas andanças pelas modalidades, fiz um trabalho com a seleção brasileira juvenil de ciclismo. E acabei achando legal a bicicleta. E aí, comprei uma bicicleta. E nesse meio tempo aí, eu conheci uma treinadora e um treinador, né, lá de Florianópolis, o Baltazar, que é um treinador de uma assessoria lá de Floripa, New Pace, e a Mariana Borges, que é sensacional, uma das melhores triatletas do Brasil, sem sombra de dúvidas, uma das melhores treinadoras para triatlon do Brasil. E a gente montou uma sociedade depois que eu comecei a treinar, fazer triatlo, mas ela falou assim, pô, você já corre, já tem bicicleta, vamos pro triatlon. E aí eu fui pro triatlon. Mas, para a gente conseguir chegar onde eu quero do treinamento mental, para eu conseguir chegar no triatlon, eu precisei de uma coisa, gravem isso, metas. Eu precisei construir metas. Nessa minha história, e vocês vão se visualizar nelas, eu precisei construir metas. Por quê? Porque ninguém chega a lugar nenhum se não souber para onde vai. Então vocês precisam, eu precisei, a gente precisa construir metas. Eu preciso ter clareza do que eu quero, para onde eu vou. Por quê? Porque para a corrida, para o triatlon, para o basquete, para qualquer modalidade esportiva, para a corrida não é só eu colocar o tênis e sair para correr. Tá? Eu preciso ter planejamento. Eu preciso, desculpa, para alguns, seja, coloca o tênis e sai. Mas não é assim. Nós precisamos ter clareza do que a gente quer. Por quê? Porque na nossa cabeça, nos nossos elementos cognitivos, a gente precisa construir esses elementos importantes. Nós precisamos construir metas. O que é que eu quero? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Isso pode, para alguns, passar pela inscrição de uma prova. Isso é uma meta. Então, quando eu me inscrevo para o Ironman, que eu estou inscrito, e eu acho que ele não vai ocorrer esse ano, porque ele já foi transferido 2 vezes. Tá? Quando eu me inscrevo para aquela prova, essa é uma meta. Essa é uma construção que a gente precisa fazer, porque não é fácil. Só de pensar, a mão já fica molhada, já fica suada. Então, a gente precisa dessa construção emocional. A gente precisa ter esses elementos, por quê? Porque a corrida de rua, qualquer outra modalidade, ela pode ser fantástica. A gente pode correr qualquer distância que a gente queira. Vocês concordam comigo? A gente pode sim correr qualquer distância que quiser. Isso não tem mistério. Qualquer um de vocês que estão nesta palestra, vocês podem se inscrever para uma prova de maratona. Só que para isso a gente precisa construir metas. Então foi o que eu fiz nessa minha história. Eu construí metas. E aí, lembrem-se sempre,
Nós precisamos construir metas de duas formas. A primeira é a meta de resultado, que ela é importante. Eu preciso saber o que eu vou fazer, qual é o resultado que eu quero. Então, quando eu me inscrevo para uma prova de corrida de 10 quilômetros, eu já vou com a minha ideia de que eu quero fazer para X tempo. Não ocorre isso com vocês? Eu já fiz prova de 10 quilômetros para 20 minutos, para 30 minutos. Eu já fiz prova de 10 quilômetros para 17 minutos. Qual é o meu resultado? Eu quero construir esse resultado, essa prova, em cima desse tempo. Isso é uma coisa, mas isso não é o mais importante. Por quê? Porque o resultado ele depende de alguns fatores. Para que eu consiga atingir o meu resultado, eu preciso ter treino. Eu preciso ter condições emocionais. E para isso, para que eu tenha treino, para que eu tenha condições emocionais, vocês, eu, qualquer um, precisa definir, encontrar, ajustar as metas de performance. Deu para entender isso? O Ricardo mudou para o triatlon e ele quer fazer triatlon porque ele acha legal, porque vai levar depois de 15 anos já como um estilo de vida. Mas no início ele precisou construir isso como metas de resultado para a prova que ele se inscreveu e para a meta de performance. Ricardo, o que são essas metas de performance? Se o resultado é o tempo que eu quero bater, 10 para 20 minutos, para 30 minutos, para o que for. A performance é como eu vou fazer para alcançar esse resultado. O que é que eu preciso melhorar na minha mecânica de corrida, que aí o professor Vitor vai abordar, nas minhas estratégias nutricionais, que a gente tem uma especialista nisso, a Iessa, que ela vai falar, ela vai contar tudo sobre esses aspectos nutricionais, sobre o que eu preciso fazer em relação aos aspectos fisioterapêuticos. Então, eu preciso construir essa performance, eu preciso ter clareza de quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Porque o nosso erro é olhar apenas para o nosso ponto fraco. Não, vocês precisam saber quais são as suas fortalezas, o que é que dá confiança. Isso é importante. Então, vejam, resultado, performance. A minha mecânica de corrida é uma droga. Eu ia falar um palavrão, mas é feio. Não, eu preciso melhorar a minha mecânica, isso é performance. Isso vai fazer com que vocês consigam atingir o resultado. A minha alimentação é horrível. Eu preciso ajustar a alimentação. Olha, Ricardo, antes da largada, eu fico extremamente ansioso. Antes da largada, eu tremo. Antes da largada, eu fico mal. Isso é um ponto importante que vocês têm que ter clareza, porque isso reflete no resultado. Se não conseguir lidar com essa condição, se não conseguir administrar essas emoções antes da prova, não vai atingir o resultado. E aí muitos se frustram. Por quê? Porque quando constrói a meta, que é a base, embora eu ache que o sono é o que deve comandar muita coisa, e daqui a algumas semanas vocês vão receber em primeira mão aí um material sobre sono, que eu acho que o sono é a base para o treinamento, mas a meta é importante, porque se eu não for realista nessa construção de meta, eu vou me frustrar. E ao mesmo tempo que se eu não souber quais são os aspectos que eu preciso dar conta da minha performance, eu não vou atingir minha meta. Então, a primeira coisa que o Ricardo fez quando começou a treinar triatlon foi olhar para si. O que é que eu tenho de bom? Eu tolero bem o esforço. Eu tolero bem o esforço, eu corro 1h30 da tarde no sol quente, faço treino, pau, não tem problema.
Tá caindo as unhas do pé, não tô nem aí, vai. Isso é um ponto forte, isso tem que me dar confiança. Isso tem que me ajudar. Isso é algo positivo. Mas quais são os problemas do Ricardo? Quais eram? Né? Alguns ainda são. A mecânica é horrível. A mecânica da corrida é ridícula. Vivia com dor. Fiz 1 ano e 2 meses de fisioterapia para tratar uma inflamação na canela. Porque eu corria com dor e como eu tolero um pouco melhor a dor, corria com dor, foi até o ponto que eu não conseguia. Eu acordava na cama assim, pensava, ai que bom, hoje não está doendo. Botava o pé no chão, parecia que tinha uma agulha na canela. Ajustar a mecânica, precisei ajustar a mecânica, precisei ajustar a alimentação, precisei trabalhar os aspectos emocionais, porque eles são importantes para a minha performance. Algumas coisas importantes. Não adianta apenas eu pensar, ah, não, as minhas metas de resultado são essas, as minhas metas de performance são essas, essas e essas. Conselho que eu dou e o que eu sempre falo com quem eu trabalho nessa relação de aspectos emocionais. Escreva, marque, pegue um caderninho ou hoje em dia caderno né? Eu sou velho, eu adoro papel, então eu tenho caderninho que eu fico marcando tudo. Eu adoro caderno. Tenho 3 agendas porque eu gosto de marcar. Hoje em dia tem o tablet, tem celular, computador. Escrevam. Peguem numa folha e coloquem de um lado o que é que eu tenho de bom. Quais são as minhas características enquanto atleta que são boas? Do outro lado, o que eu preciso melhorar? E tem que ser crítico. A gente não pode ser bonzinho consigo mesmo. A gente tem que ser crítico. Eu tenho que olhar, sair do corpo, me ver aqui e falar assim, olha, Ricardo, antes de prova, você precisa trabalhar um pouco mais o seu emocional, porque antes da largada, você vai no banheiro, chega lá, sai 2 gotinhas, e não é problema de incontinência, ou problema da máquina, mas é por causa da ansiedade. Então, precisa trabalhar esses aspectos. A gente precisa se olhar. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer. E a gente conseguir se olhar, olhar para você, dizer assim, oh, como é que eu sou? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo e falar da qualidade, do defeito dos outros. Mas da gente é difícil. Então é por isso que eu gosto disso. Eu tenho as minhas anotações e eu não faço isso todo treino, tá? Porque é insano eu chegar do meu treino e ficar marcando o que deu certo, o que deu errado. Ninguém recomenda isso. Quem recomenda isso não faz, tá? Eu sou muito prático. Mas tem alguns treinos, especialmente aqueles treinos que são mais difíceis, que a gente precisa tomar nota de algumas coisas. O que deu certo, o que deu errado, o que eu preciso melhorar, porque isso vai se encaixando. Quando a gente escreve, quando a gente visita, quando a gente lembra essas informações, a gente passa por uma avaliação constante. E dentro desse aspecto de construção mental para a performance esportiva, não tem jeito. Eu preciso me avaliar constantemente. Eu preciso estar sempre me revisitando para que eu consiga evoluir. Tudo bem? Então a gente precisa compreender isso. Construção de metas, metas de resultado, metas de performance. Eu preciso ser crítico. Eu fui muito crítico comigo mesmo para tentar melhorar. A minha mecânica ainda é horrível, mas a gente começa a se olhar, começa a melhorar. Por exemplo, para quem faz natação, para quem está indo para o triatlon, a análise da mecânica na água ela é muito difícil de ser feita, então a gente precisa ter uma percepção corporal muito boa. A gente precisa ter essa condição para qualquer modalidade. Mas, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, sabendo o que fazer, sabendo para onde eu quero ir, tendo essas ideias bem elaboradas, nós precisamos, a partir disso, criar rotinas. Fazer disso um hábito. Isso foi uma segunda coisa que, quando eu comecei a treinar para o triatlon, eu comecei a ter que construir essas rotinas, esses hábitos, para que isso
fosse absorvido, para que o meu cérebro, a minha psique, construísse essas rotinas para o corredor, para quem pratica esporte. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós, seres humanos, funcionamos muito bem com hábitos. Por que a gente escova o dente de manhã? Chega a um ponto que isso não é mais só porque eu não quero ter cárie. É porque a gente faz aquilo. Aquilo é um hábito. Aquilo a gente colocou na nossa rotina. Se percebam, amanhã, agora antes de dormir, o que vocês fazem? Comecem a olhar para si e ver o que vocês fazem antes desses momentos importantes, tá? Para vocês perceberem como a gente constrói isso. Agora, em 30 segundos, pensem nos treinos de vocês. Pensem antes dos treinos de vocês. O que vocês fazem? Eu tenho certeza absoluta que a maioria segue algumas rotinas. Tem alguns hábitos que faz sempre. Isso é ruim? Isso é bom? Depende. Tem um exemplo que eu gosto muito, que não tem nada a ver com corrida, mas é de um tenista. Né? Ele é um tenista muito bom, famosão, ganhou tudo que podia ganhar, mas antes de cada saque, ele arruma o cabelo aqui, aí ele pega e tira a cueca da bunda e depois ele passa a mão no nariz. Todo saque ele faz isso. Isso é uma rotina. Isso foi uma construção que ele fez para tentar sacar do mesmo jeito. Nós, enquanto corredores, enquanto triatletas, enquanto qualquer coisa, precisamos construir esses hábitos para nos fortalecer, para fazer com que a gente esteja pronto para o treino, pronto para a competição. Ou seja, isso funciona para quem é da elite? Claro. Isso funciona para qualquer um de nós aqui que somos meros mortais, corredores, triatletas, enfim. Funciona. A gente precisa construir isso. Do mesmo jeito que eu coloco as metas. Eu preciso construir rotina para treino. Eu preciso construir rotina para competição. Do mesmo jeito que vocês precisam construir rotina para dormir bem. Tem uma mãozinha aqui no meio. Se vocês colocar o mouse ou o teclado, não sei se dá para ver aí, ó, mas dá para levantar a mãozinha. Levanta a mão aí quem acha que tem um sono ruim, só para eu ter uma ideia. Conseguem achar a mãozinha ali no meio? Ó, dois já levantaram a mãozinha aí, ó, que acham que tem sono ruim. Isso é algo que pode ser mudado. É lógico que o sono precisa ser avaliado. Tem pessoas que têm alguns problemas mais graves, talvez precisem de medicamento, talvez precisem de terapia, talvez precisem mudar hábitos, mas com algumas rotinas a gente consegue melhorar a qualidade do sono, mudando alguns hábitos. Então, vejam, para treinamento, nós precisamos criar rotinas. E aí pode ser, por exemplo, uma rotina de aquecimento e até uma rotina de pensamento. Vamos lá, uma rotina onde eu coloque, eu tenho alguns mantras. Meu treino vai ser bom. Estou indo para o lugar treinar de carro e eu vou mentalizando, o meu treino vai ser bom, eu vou fazer um bom treino, eu vou construir esses hábitos. Eu vou criar alguns gatilhos que são importantes. Sabe, para quem faz treino longo, para provas de maratona, tem alguns triatletas que estão assistindo aí, aquele pedal longo que a gente está lá no quilômetro 150, tem mais 30, 40 quilômetros ainda, você já não sabe mais de onde tirar a perna, não sabe mais o que colocar para dentro, já está enjoado, já quase vomitou. Tem que criar mantra. Tem que criar uma rotina para conseguir lidar com essa situação, para que a gente consiga
passar por esse sufoco, por esse martírio, por esse cansaço, para tentar ludibriar, enganar as nossas emoções, porque, de maneira geral, nós somos construídos para nos sabotar. Por incrível que pareça, nós aprendemos, nós somos formados para nos sabotar. E os treinos longos são aqueles que nos botam à prova, né? Aquela vontade de parar, aquela vontade de caminhar, mas eu preciso negociar comigo mesmo. E esses mantras, essas construções de frases, e eu posso até passar depois alguns exemplos, mas o ideal é que isso surja de você, que você construa esses pensamentos, essas frases, essas emoções. Por quê? Porque são gatilhos que você vai ter que startar, você vai ter que ligar. Então, vejam, eu sei de gente que vai ir para o treino e vai ouvindo música. Sensacional! Isso é um hábito, isso faz com que se sinta bem, isso faz com que ele esteja preparado, ele se coloque numa condição boa para o treino, para a competição. Isso também funciona. E vejam, todos esses gatilhos, todos esses elementos que eu estou falando para treino, eles não são só para treino. Eles são para o treino, mas eles vão refletir diretamente naquele momento agudo, que é a competição. Que é aquele momento que a gente chega lá, e depois eu vou falar das nossas emoções nisso aí. Né? Que a gente precisa ter a melhor condição física e mental. E muitas vezes, se mentalmente eu não estou preparado, o meu físico não vai me ajudar. Tem uma frase que o pessoal que eu aprendi com um capitão, hoje ele é major lá de Floripa, que ele falava assim, ó, se o corpo não aguenta, é a moral que sustenta, vai. Agora ele é major do BOP, o Major Jorge. Treinava conosco na Time. Sensacional. Em 2018, quando eu fiz o Ironman, ele fez o Ironman sem treinar, acho que ele fez um treino longo só. Então ele falava assim, se o corpo não aguenta, é a moral que sustenta. Isso é um mantra. Isso é um mantra. Isso é uma forma de a gente trabalhar com essas emoções. Mas vejam, tem um outro elemento nesses hábitos, dessa construção de rotina e relacionado a esses gatilhos que eu acho extremamente importante. Quando a gente está correndo, e depois nas palestras o professor Vitor vai falar sobre mecânica de corrida, né, ao longo das semanas, tem uma coisa que quando a gente está cansado, quando a gente já está lá no quilômetro 30 do treino, né, no quilômetro 8 para quem está começando na corrida, porque é a mesma coisa. Para quem está começando agora na corrida, chegar no quilômetro 8, é a mesma sensação, é o mesmo cansaço que quem está lá no quilômetro 30 para quem está treinando para uma maratona. Então, quem está lá, todo o componente fisiológico, todo o desgaste físico, já jogou o controle motor lá para longe. Já tá, o joelho já está fazendo um valgo dinâmico, a cabeça já está caída para o lado aqui, ó, né, a língua já derrubou, não sabe mais, não está vendo o Gargamel, os Smurfs já estão todos caminhando ali na frente. Por quê? Porque o cansaço, porque a fadiga, ela interfere no nosso aspecto motor. E aí, o que vai acontecer? A minha mecânica vai lá para baixo. Eu vou sentar no meu quadril, a minha passada já não vai ser mais a outra. E o que vai acontecer? Vai desencadear um desgaste maior, é claro. Por quê? Porque não vai ter economia de corrida. Nenhuma. Nenhuma. E esses mantras, essas rotinas, esses gatilhos podem servir porque eu estou lá cansado, mas eu sei que se eu falar assim, Ricardo, te liga na mecânica, e é o que eu uso. Eu estou destruído, acabado, e eu vejo, percebo, isso é difícil, mas eu preciso perceber a minha percepção corporal de que eu estou com o pescoço caído, o ombro aqui, ó, porque eu começa a correr assim, ó, né? Começa a ficar tenso, chego em casa com mais dor no ombro do que na perna. Ricardo, te liga na mecânica. Esse é o meu gatilho. É o que eu uso. E aí eu sei que eu preciso ajustar a minha mecânica. Estão vendo como pode funcionar? Estão vendo como a gente consegue construir elementos que nos ajudem a melhorar a nossa meta de performance para chegar no nosso resultado? Então a gente consegue isso. Tem um outro exemplo que aconteceu muito comigo também, como eu estou contando a minha história, de
na largada, eu queimar a largada. Isso é um termo muito comum, né? E já aconteceu comigo. De eu tocar o pé e sair com tudo. Quilômetro 1, quase bati o recorde, recorde pessoal, quilômetro 2, recorde pessoal, quilômetro 3 foi, quilômetro 4 já não foi, quilômetro 5, por quê? Porque eu comecei muito forte, porque eu não consegui criar um gatilho na largada que fizesse eu me ligar que eu preciso segurar o ritmo, eu preciso sair no ritmo programado. Então a gente tem como criar elementos que nos ajudem nesse momento agudo, para que eu consiga ter aquela noção de que eu estou na largada, peraí, deixa eu me ajeitar, física e emocionalmente, para que eu consiga sair dentro do que foi planejado. Porque eu tenho certeza que desses 32 que estão nos ouvindo, eu já vi que tem gente que tentou entrar e não conseguiu, não sei o que aconteceu, para todo mundo chegou do mesmo jeito, o e-mail, não sei o que está acontecendo, mas depois eu vejo. Tenho certeza que já aconteceu isso de sair muito forte e ter que diminuir o ritmo durante a prova. E isso acontece em treino. Quantos de vocês conseguem fazer um treino com um split negativo? Se a treinadora fala assim, o treinador fala assim, ó, faz, você vai lá e faz. Por quê? Porque a gente atleta é regrado, né? Mas se não, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade, porque a gente cansa e a gente vai diminuir, ou a gente sai muito forte e aí não vai aguentar. Mas, reunindo esses aspectos emocionais, então, como eu falei, e aí eu já disse da técnica, né? Falei que o professor Vitor vai falar, que a gente consegue ligar esses elementos, a gente consegue usar todas essas estratégias para tentar obter as nossas metas de performance. Tem um outro aspecto que é extremamente importante que eu usei muito em relação à técnica de corrida, que é um aspecto mental, que serve tanto para a técnica, serve tanto para eu me visualizar antes de uma prova, que serve para eu tentar diminuir a minha ansiedade para uma prova, que é a visualização. Eu posso fazer isso me visualizando fazendo a corrida. Isso é muito bom. Recomendo. Não sei, não combinei se o professor Vitor vai falar sobre isso, não. Mas se filmem correndo, se vejam fazendo a corrida e olhem para aqueles corredores que correm, abre aspas, bem, porque é difícil de a gente falar assim, fulano corre bem, corre mal, a mecânica tem que ser assim, assado. Hoje tem uma arena muito seca de a gente discutir isso, né? Porque tem coisas que nem sempre a melhor técnica é a melhor técnica e a técnica serve para todos, tudo bem? Mas a gente consegue construir emocionalmente, visualmente, a técnica. Ao passo que, se eu pedir para qualquer um de vocês fechar o olho e se imaginar correndo, se eu colocar um EEG na cabeça de vocês, vocês vão ativar áreas muito parecidas no cérebro do que quando vocês estão fazendo o movimento. Por quê? Porque a gente só não faz a ligação para os membros inferiores, mas toda a construção sináptica é muito parecida. Então, eu sou professor de aprendizagem motora também na faculdade, porque a aprendizagem motora e psicologia psicologia do esporte que eu dou aula, tem uma ligação. Então, a gente consegue, com visualização, melhorar a técnica. Também conseguimos nos preparar para aqueles momentos agudos. Mas isso, de eu me visualizar numa prova, me visualizar numa largada, é algo que precisa ser treinado. Vamos fazer um exercício muito simples. Se encostem aí, fechem os seus olhos, tá? Tentem lembrar as sensações antes de uma largada. Tentem lembrar dos sons que vocês escutam antes da largada. Tem pessoas que talvez consigam
até sentir o cheiro peculiar de uma largada. Tiveram essa experiência? Vocês conseguem ter essa noção? Vocês conseguem ter esses sentidos de se perceber numa largada? Me fala uma coisa. Quem quiser abrir o microfone, agora eu vou liberar. Alguém percebeu que o coração acelerou? Ei, deu até um olho cheio de lágrima aqui de saudade. A saudade. Meu Deus, que delícia! Olha só, tem pessoas, a mão, só de pensar na largada, a mão fica suada, o coração acelera. Por quê? Porque, é claro, isso nos causa modificação. Quando chega a planilha no domingo à noite, igual chegou para alguns aí domingo à noite, a gente olha para aquilo e a mão sua, o coração acelera, porque, claro, isso causa mudança. A gente se ajusta. Quando vocês se inscrevem para uma prova, eu tenho certeza absoluta, se inscreveu para a prova, a frequência cardíaca sobe. A cabeça começa a pensar um monte de coisa e como é que vai ser. É uma loucura. Por quê? Porque é lógico. A gente se adapta, a gente vai se moldando e a gente sente. Não adianta achar que isso nunca vai ocorrer. Todo atleta sente. Eu conheci atleta da seleção brasileira de vela que enjoava. O cara ganhou um monte de coisa. Por quê? Porque ele não acostuma com aquilo. Antes da largada, não é por causa do mar, não é por causa da marola. Ele não enjoava por isso, ele enjoava por causa da sensação que ele sentia. Mas o que acontece? Isso é ruim se eu não souber lidar com essa sensação. E para isso eu preciso treinar essas sensações. Para isso eu preciso construir elementos que me ajudem e não me atrapalhem. Para que eu consiga chegar naquele momento da prova e aproveitar. E para isso, meu povo, não adianta pensar em fazer isso na noite antes da largada. Isso é uma construção. Treinamento mental é igual deixar o bíceps igual ao do Ricardo Grandão. Tô brincando. É uma construção. Eu preciso treinar. É repetição. Esse é o erro. A gente acha que eu treinando o físico, o resto vai junto. Não. Se eu treinar o físico e treinar a mente, vai que é uma beleza. Se eu treinar o físico e não treinar a mente, talvez, absolutamente talvez, a mente pode atrapalhar um pouco. Por quê? Por conta dessas situações. A largada eu vou ficar nervoso, eu vou dormir mal na noite anterior da prova, eu vou sentir, o meu corpo vai sentir tudo aquilo ali, eu não vou saber lidar com isso. E de nada adiantou o Ricardo treinar 6 meses para o Ironman, se na noite antes da prova ele vai fazer tudo errado. Se na noite antes da largada da maratona, o Emerson vai fazer tudo errado. Vai comer mal, vai dormir mal, não adianta falar porque vai dormir mal. E uma noite só antes da prova não muda nada se dormir mal. Tem estudo meu publicado em revista internacional que 3 noites antes da prova, só que deram com lutadores, tá? Não interferiu nada no efeito, não teve efeito nenhum no resultado. Tem uma pesquisa, inclusive, com 524 atletas, que o sono ele interfere no resultado, tá? Mas o sono agudo ele não muda nada. Mas o processo do sono ele pode afetar. Mas, enfim, tem vários elementos que nos atrapalham. E para isso, além de eu construir metas, de eu criar hábitos, criar rotina, eu visualizar técnica, eu criar gatilhos que me ajudaram no triatlon, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso relaxar, eu preciso saber administrar as minhas emoções, que na maioria das vezes a gente não consegue. A gente não sabe administrar as nossas emoções. O que eu faço para relaxar? O que eu faço para minha frequência cardíaca diminuir naquele momento? O que eu faço para conseguir tomar uma decisão ótima sem que eu seja... esqueci o termo agora.
sem que eu seja reativo, sem que eu seja impulsivo, sem que eu tome uma atitude impensada. E aí a gente precisa usar técnica, relaxamento. E aí tem várias técnicas de relaxamento. O mindfulness está muito difundido, né? Meditação de atenção plena. É muito bom a gente saber o que eu faço para naquele momento agudo eu conseguir administrar as minhas emoções. Só que não adianta. Se o Bruno não treinar essas técnicas antes, não vai chegar naquele momento que ele precisa administrar a emoção e ele vai saber o que utilizar. E isso serve para tudo na nossa vida. Não é só para a competição, não é só para o treino, só para a corrida. Eu estou lá numa reunião, olha só como eu vou fazer uma construção aqui. Eu sou coordenador do curso aqui da universidade. Eu nunca entro numa reunião sem saber como que eu quero sair. Nunca. Ou seja, eu traço meta para essa reunião. Eu já sei que eu vou chegar e eu preciso sair assim, assim, assim. É meta. Para isso eu preciso ter gatilho. Para isso eu preciso construir elementos que eu vá persuadindo com o pessoal para que eles atinjam aquele objetivo que eu quero. Só que eu só vou conseguir tudo isso se na hora da reunião eu tiver condições de relaxar, de administrar a minha emoção, de saber que eu vou oscilar, de saber que eu vou escutar coisa que eu não quero, de saber que o meu corpo vai reagir, meu batimento vai acelerar, a minha pupila vai ficar grandona e eu vou estar assim e eu tenho que... Ricardo, deu. E essa é uma técnica. Essa é uma técnica, a técnica do stop. Ricardo, deu. Isso é o que eu faço comigo. Para, foca, volta. E tem técnica de relaxamentos, que se vocês entrarem em plataformas aí, YouTube, tem muita técnica de relaxamento. Tem livro de mindfulness, livro de relaxamento, que são coisas boas que a gente precisa aprender. Por quê? Porque quando vocês pensaram nesse momento da largada, quando eu pedi para vocês se visualizar, alguns o coração acelerou, alguns o olho quase encheu de lágrima de saudade. Nós temos respostas típicas. A nossa construção de personalidade, nós temos respostas típicas. Nós temos respostas esperadas, nós temos respostas típicas e nós temos a resposta. E a gente precisa conseguir administrar isso, conseguir saber lidar com essas respostas. E o relaxamento ele me ajuda. Então, antes de uma largada, eu preciso conseguir ter essa condição de diminuir o meu batimento cardíaco, administrar a minha emoção. Só que precisa ser treinado. Tudo isso tem que ser feito em treinamento. Eu preciso administrar essas emoções todas no treino. Então, tudo isso que eu fui falando me ajudou a evoluir no triatlon. Isso serve para corrida, serve para qualquer coisa. Isso fez com que eu conseguisse, lá em 2006, a olhar para, eu quero fazer triatlon. Bem, eu quero fazer triatlon. Na história do Ricardo, eu quero fazer triatlon, eu acho uma modalidade legal, quero levar isso comigo para o resto da vida. O que eu preciso fazer? Metas, construção de rotinas, visualização para treinamento, para técnica, para prova e administração emocional com técnica de relaxamento. Isso é basicamente o que a gente precisa para um pontapé inicial para eu conseguir treinar com qualidade. Vocês estão escutando meu filho chorar aí? Não, aconteceu alguma coisa. Isso é basicamente o que a gente precisa construir para treinar com qualidade, para que a gente consiga administrar a emoção, para que eu consiga visualizar, para que eu consiga saber aonde eu vou. Vou voltar à primeira fala. Para eu querer saber para onde eu vou, eu preciso ter essa ideia desse caminho, qual é o caminho que eu quero seguir. Tudo bem? Então, o treinamento mental, ele é importante, ele ajuda, ele não é só para atleta profissional, ele serve para tudo na nossa vida, para qualquer profissão. Tudo bem? Então, essas foram
as estratégias que eu utilizei. Isso pode ser adaptado, isso pode ser ajustado. Poderiam ser colocadas mais coisas? Poderiam, mas foi o que eu fiz. E ao longo dessa minha carreira de 2008 até agora, onde eu me dedico muito a estudar treinamento mental, aonde eu construí alguns programas de intervenção com atletas, isso foi uma base que me ajudou muito. Tá? Isso me ajudou demais, isso possibilitou a alguns atletas conseguir compreender a sua função, porque treinamento mental é autoconhecimento, certo? E autoconhecimento depende muito, muito de inteligência emocional, de como eu consigo me perceber, de como eu sou, essa minha construção de personalidade. Mas tem uma coisa importante: tem gente que vai ter mais dificuldade para conseguir lidar com as suas emoções, mas vai conseguir lidar. Vai. Por quê? Porque isso é treinável. A gente se adapta. O ser humano é lindo. Porque do mesmo jeito que nós temos a grandeza de nos colocar limitações, nós temos condição de tirá-las. Isso é o mais importante. E o importante é, se eu sei das minhas limitações autoimpostas, se eu sei quais são os meus sabotadores, eu consigo tirar. E isso é autoconhecimento. Tudo bem? Temos uns minutos aí para perguntas, para dúvidas. Então, estamos abertos aí. Quem quiser fazer pergunta, tem um chat ali que vocês podem ir no Mostrar Conversa. Ou, quem quiser, pode levantar a mão, abrir o microfone e vamos trocar um pouco de informações. Bom que ninguém, todo mundo tem vergonha. Eu esqueci de falar que quem for falar tem que abrir a câmera. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ficou algo que não ficou muito claro? Querem que eu aborde algum outro assunto? Ó, o Bento que tá chorando aí, deve ter acontecido algum problema. Posso falar, Ricardo? Boa noite. Boa noite, quem é? Andréa. Oi, André. Só parabenizar pela palestra, foi realmente muito interessante. Eu, pelo menos, consegui me enxergar em vários momentos, né, da tua história. Acredito que a maioria das pessoas que treinam aqui também, né? Porque são situações muito similares. Muito bom. Eu pensei muito em como eu ia fazer essa fala. Pensei em colocar um monte de slide, E aí, cheguei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar como foi a minha história. E vou introduzir todos esses elementos dentro dessa história, porque talvez faça mais sentido, né? Talvez as pessoas possam, como você, se visualizar, porque essa não é uma dor só minha. Essa é uma dor de todos, da maioria das pessoas. Alguns que estão começando, e aí estão começando, já pensando nisso, né? Aqueles que já estão aí mais calejados, por exemplo, tem uma pessoa que está assistindo aí, o Vilmar, que ele deve ter umas 40 e tantas maratonas, né? Então, para ajustar isso já é um pouco mais difícil, né? Tem duas pessoas ali, não sei se é o Francisco ou o Vitor, que queriam falar, né? Que eu vi que tem duas mãos levantadas ali. Não sei se o Francisco. Então, Vitor, tem que abrir o microfone, professor. Tem uma janelinha no meio ali, ó, que você vai em... Acabei de ativar o teu microfone ou não? Ah, eu acho que deu. Acho que não deu. Não, não estou conseguindo te ouvir. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Ah, então tá. Beleza. Então,
muito legal o senhor fala. Falando das provas longas, eu tenho uma experiência com as provas curtas. Eu corri 800 metros e a preparação é muito similar, assim. Sempre, só para contar como funcionava, assim, antes de preparação, antes de entrar na pista, a gente fazia aquecimento e aí a prova, você é chamado para dentro da pista. E o técnico falava assim, ó, vai para o cantinho, coloca uma toalha em cima da cabeça e faz a prova na cabeça. E a prova tinha que durar 2 minutos. E é muito engraçado porque durante os 600 metros o cansaço é muito grande, a fadiga, a sensação de dor na perna é grande, e o simples fato de pensar na dor aumentava 2, 3 segundos no tempo. Então, de 2 minutos já saía 2 e 3, 2 e 4, então não dava para pensar. Então era nessa hora que ele falou assim, não, na hora para abraçar ali, você tem que pensar que tem que chegar, não pode esmorecer naquele momento. E a prova, então, você passava, e aí era um aprendizado, porque não era na primeira, né, era na segunda, você tinha que ficar maquinando isso para tentar passar. Mas, por incrível que pareça, muitas vezes, quando a gente treinava só de fazer ele fecha, deita, larga e abre o cronômetro, a marca era a marca que dava na prova. Várias vezes. Sensacional. E é interessante, para quem está aí nos ouvindo, nos vendo, que a gente consegue tolerar melhor a dor, a gente consegue administrar a dor. O nosso corpo, como eu falei, ele está ali para nos sabotar, ele quer que a gente deite, ele quer que a gente vá para o sofá, ele quer que a gente caminhe, não quer que a gente corra. A gente não foi projetado para sair correndo, quer dizer, foi, mas, né? E quando a gente, lá nos primórdios, a gente saía correndo para caçar. Né? A gente foi projetado para isso. Mas atualmente é muito mais confortável e o nosso corpo ele se acostuma com o corpo confortável. Nosso corpo não, a nossa cabeça. Porque a nossa cabeça, que se você está correndo a um pace de 6, ele quer que você corra 6,30. Se você está correndo a um pace de 5, ele quer que você corra 5,30. Se você está a 4, é 4,30. E se você for atendendo a esse pedido, a cabeça vai dizer assim, pô, amigo, segura mais um pouquinho. Aí se você está correndo, trotandinho, ele vai falar assim, dá uma caminhadinha. Aí tu começou a caminhar, tu vai ter que negociar, ele vai negociar contigo. E aí você tem que ser forte. Então, assim, pô, se você tem que caminhar, coloca a meta. Eu vou caminhar só até ele, depois eu vou correr. Só que tem que ser forte, tem que sustentar. Não pode, não, só mais um pouquinho. Se foi só mais um, é igual o telefone para acordar às 5 da manhã. Vou botar no soneca, 5 e 5, 5 e 15, 5 e deu. Então, a gente tem que conseguir lidar com isso. A gente aprende a lidar com a dor. A gente consegue aprender a tolerar a dor. E, de maneira geral, Vitor, as mulheres toleram melhor a dor do que os homens. O homem é sempre mais... a mulher tolera mais. É por conta da sua construção mesmo. O Vitor vai falar de biomecânica. É imperdível essa palestra aí. Doutor, entende tudo de biomecânica. Vai entregar tudo que ele sabe de biomecânica para a gente. Pessoal, perguntas? Alguém gostaria de tentar esclarecer mais alguma coisa? Ninguém? Aproveita agora porque vai acabar, hein? Aproveita agora que vai acabar. Scheint ärgert, dass du richtig auf der Kamera geklickt hast, gesehen? O Vilmar quer falar, eu acho. Quem quer falar? O Vilmar? Vilmar? Eu acho que não. Pessoal, se mais ninguém quiser falar, então eu agradeço demais esse primeiro dia. Lembramos que amanhã, às 20 horas, tem mais uma palestra. Sensacional também. Então, agradeço muito. O Emerson levantou a mão. Emerson quer falar, Emerson? Vamos lá. Tem alguns minutos aí, vamos lá. Não, falar da alegria da gente participar desse projeto. Põe a câmera para ele. A nossa vida realmente mudou depois desse projeto, porque os hábitos mudaram, a vontade de treinar só aumenta. Voltou. As metas também, né? As metas que a gente se põe, né, a fazer. E aí a gente acaba se pegando assim com vontade de sair, de correr, de melhorar.
E aquilo que você falou uma vez, não adianta você correr 10 quilômetros todo dia, que daqui 6 meses o teu organismo acostumou com esses 10 quilômetros e vai ser como se você fizesse uma caminhada. Então, a mudança de treinamento, a melhora no dia a dia, tentar evoluir, isso é muito bacana e seu projeto está de parabéns e realmente a gente só tem a agradecer. Obrigado mesmo. E vamos melhorando a cada dia, né? Suas aulas, o que você fala para a gente lá durante o treinamento, falava, né? Quando a gente existia, né? Era bom demais a gente poder ouvir o que você falava, que você corrigia, e a gente tenta pôr em prática. Passava correndo assim na curvinha, professor. Olha o ombro! Levanta a cabeça! Respira pelo cano grande! É isso. Valeu. Mas nós vamos voltar. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Amanhã temos a palestra com a Andrea Krause, fisioterapeuta. Vai ser sensacional. Ela tem tentado dar um jeito na minha coluna aí, tá difícil, mas vamos conseguir, beleza? Pessoal, como eu sempre termino as minhas aulas, um beijo gordo, boa noite, até amanhã. Valeu, pessoal!